Aqui iremos expandir um pouquinho sobre o assunto aplicação das formas normais. Aí as formas normais 1, 2, 3 e 4, tá? E também a FNBC, que não é muito usado na nossa situação por ser ainda ensino médio, tá bom? Para a utilização das formas normais, gente, nada mais é do que regras. São algumas regras importantes para a gente começar já com o banco de dados de forma organizada, né? A gente pode chegar à definição, né? Refinamento de níveis até 5, né? Mas normalmente a gente chega até a terceira forma normal já é suficiente para ter uma normalização correta dos arquivos, tá? Algumas regras para a normalização dos arquivos que são extremamente importantes, como eu já disse, para deixar organizado o seu banco de dados. Que a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a chave do arquivo. É importantíssimo que você já identifique na sua tabela o primeiro item que é a chave, tá? Depois separar os atributos que não dependem da chave. Então, fazer uma tabela mesmo, para clarear a mente de vocês, pode ser feita aí no Word, no Excel, né? Separado bonitinho aí por colunas, né? Separar os atributos que não dependem da chave. E depois também criar esse arquivo de atributos multivalorados, que logo a gente já vai explanar o que é. Por quê? Para ficar mais fácil na hora de fazer o levantamento de dados. Se você demora, faz de forma organizada, essa busca devolutiva da busca sobre essas informações demora muito. Né? E se você faz de forma organizada, a resposta que você vai obter do sistema é mais rápido. Né? Isso também elimina atributos de cálculo, tá bom? Então, para a primeira forma normal, é feito o que então? Registros, né, com colunas e linhas. Uma tabelinha com colunas e linhas de forma simples mesmo, né, onde a gente vai colocar o que? A identificação da chave primária na sua entidade, né, e depois identificar o grupo repetitivo e removê-lo da entidade. Por que isso, gente? Porque é extremamente importante que você faça de forma organizada, criando sua tabela padronizada, que assim que você definir um modelo de estrutura para você trabalhar, sempre você vai trabalhar dessa forma, tá? Organização desde o início, tá? Criar uma nova entidade com a chave primária da entidade anterior e grupo repetitivo. A gente já vai ver isso daí como exemplo para ficar mais fácil para vocês. Então, voltando àquele exemplo lá, mesmo que eu separasse o endereço, né, em uma outra tabela, colocando o CEP numa outra tabela, ainda eu estaria meio bagunçado por conta que muitas informações estariam ainda nessa tabela, então não seria ainda a primeira forma normal. Nesse caso, a primeira forma normal seria o quê? Quais providências eu deveria tomar? Eu teria que pegar aquela tabela, né? Permanecer o código do cliente, permanecer aí o nome, a rua deixando só o nome da rua e o número, separar em outra coluna o bairro e separar numa outra coluna o CEP. Aí eu estaria colocando essa tabela na primeira forma normal. Ah, professora, mas aí você esqueceu de colocar o telefone. Não, eu não esqueci, eu removi o telefone. Porque aí eu posso criar uma outra tabela fazendo a junção do que? O código do cliente com o telefone. Ali eu posso abrir quantas colunas, quantas células eu quiser, colocando vários números de telefone para o mesmo cliente. Então perceba que a minha tabela, naquela primeira que estava de forma bagunçada, generalizada, aqui ela já está na primeira forma normal, mantendo o código do cliente, o nome, a rua, o bairro, o CEP e extraindo o telefone e criando aí então uma nova tabela, colocando o que? O código do cliente
mais os números de telefone dele. Então, aí eu passo a transferir essa tabela que estava desnormalizada para a primeira forma normal. Então, voltando àquele exemplo lá, mesmo que eu separasse o endereço, né, em uma outra tabela, colocando o CEP numa outra tabela, ainda eu estaria meio bagunçado por conta que muitas informações estariam ainda nessa tabela, então não seria ainda a primeira forma normal. Nesse caso, a primeira forma normal seria o quê? Quais providências eu deveria tomar? Eu teria que pegar aquela tabela, né? Permanecer o código do cliente, permanecer aí o nome, a rua deixando só o nome da rua e o número, separar em outra coluna o bairro e separar numa outra coluna o CEP. Aí eu estaria colocando essa tabela na primeira forma normal. Ah, professora, mas aí você esqueceu de colocar o telefone. Não, eu não esqueci, eu removi o telefone. Porque aí eu posso criar uma outra tabela fazendo a junção do que? O código do cliente com o telefone. Ali eu posso abrir quantas colunas, quantas células eu quiser, colocando vários números de telefone para o mesmo cliente. Então perceba que a minha tabela, aquela primeira que estava de forma bagunçada, generalizada, aqui ela já está na primeira forma normal, mantendo o código do cliente, o nome, a rua, o bairro, o CEP e extraindo o telefone e criando aí então uma nova tabela, colocando o que? O código do cliente mais os números de telefone dele. Então aí eu passo a transferir essa tabela que estava desnormalizada para a primeira forma normal. Bom, já na segunda forma normal, fica mais claro para a gente observar se as informações que estão nessa tabela, elas têm ou não dependência funcional, né, com as chaves. Então, assim, arquivos com dependência se trata de um jeito. O que não tem dependência, você pode separar, né? Esses dados aí dá para ser gerado novos arquivos. E aí você precisa identificar os atributos que não são funcionais, né? Ali no caso que não está conectado com a chave primária, né? E remover a entidade. Então, um exemplo mais claro a gente vê na próxima imagem. Aqui nessa imagem, nesse exemplo, a gente tem a segunda forma normal, que é o que? A gente tem o número de pedidos, tem o código de pedidos, e também o produto, né, a declaração do produto, a quantidade, o valor unitário e o subtotal. Essa tabela, ela estaria completa? Assim, ela está bem organizadinha, né? Ela já passou para a primeira fase normal aqui, né? Ela já está transmitida aí com primeira forma normal. Então, ela tem aí separadinho o número, o código, o produto, a quantidade, o valor unitário, o subtotal. Mas precisa de tudo isso nessa tabela? Então, assim, para um banquinho pequeno, né? Uma loja, por exemplo, quantas impressoras eu vendi? Se eu vender 5, quanto que eu vou ter em caixa? O quanto que vai entrar de dinheiro? Fica mais fácil, fica, né? Mas assim, pensando num banco grande, isso já não é muito viável. Então, o que eu posso fazer para transformar ela em forma normal, né? Na segunda forma normal. Então, eu tenho aqui que o código do produto está vinculado à descrição do produto. Então, eu tenho aqui um exemplo. 1934 é o código da impressora laser, né? Então, eu já associei um código à sua descrição. Então, eu não vou precisar na minha tabela colocar sempre o código e a descrição do produto, né? Eu já tenho aí um combinado, uma tabela à parte, combinada, no qual eu tenho essas duas informações. Então, se eu puxar o código do produto, eu vou saber que é impressora laser. Se eu puxar como impressora laser, eu vou saber o código dela, tá? Então, como ficaria essa tabela inicial aí, passando para a segunda forma normal?
eu teria aqui o número do pedido, o código do produto, a quantidade e o valor unitário, o valor subtotal. Então, quer dizer, eu eliminei aí uma coluna da minha tabela, porque se eu já fiz uma tabela à parte, contendo o código do produto e a descrição do produto, eu não preciso repetir essa mesma informação na tabela da segunda forma normal. Já na terceira forma normal, o que eu posso analisar aí? Né? Primeiro eu preciso identificar todos os atributos que são funcionais, né? Dependendo dos outros atributos não chaves, e removê-los. O que vem a ser essas informações que eu passei, né? Vocês vão entender isso melhor quando a gente observar a próxima tabela. Nessa tabela aqui, na terceira forma normal, perceba que sabe aquela tabela anterior que a gente acabou de falar? Do número de pedidos, código do produto, a quantidade, valor unitário e subtotal? Então, na segunda forma normal, a gente tirou a descrição do produto, né? Que a gente vinculou numa outra tabela, onde a gente colocou o código do produto com a descrição do produto, certo? Que gerou essa tabela aí que vocês estão vendo. Aí, para eu passar para a terceira forma normal, o que foi tirado dessa tabela? Eu permaneço com o número do pedido, com o código do produto, com a quantidade do produto e com o valor unitário. É necessário eu permanecer com o subtotal ali nessa tabela na terceira forma normal? Não. Por quê? Porque é uma informação desnecessária. Porque se você gerar aí, por exemplo, uma função dentro do seu banco de dados, ele já vai fazer a multiplicação da quantidade vezes o valor unitário. Então, ele já vai trazer o subtotal para você. Então, a terceira forma normal é eliminar itens desnecessários, que no caso ali é a coluna do subtotal. Bom, normalmente a gente usa até a terceira forma normal, mas eu vou explanar um pouco a quarta forma normal, que aparentemente ela é um pouquinho mais complicada de entender, mas ela é completa, tá? Se a gente consegue chegar até a quarta forma normal, melhor ainda. Então, por exemplo, em uma tabela, né, isso pensando numa biblioteca, tá? Num livro. Então, um exemplo aí sobre dados de livro. Então, se eu fizer uma tabela com uma relação não normalizada, eu vou ter a tabela chamada livros, vou ter uma coluna de ISBN, vou ter uma coluna de autor, outra de título, outra de assunto, outra de editora, né? Depois a cidade de edição, o ano de publicação. Então, essa primeira tabela minha, ela seria uma tabela completa. Sabe aquela tabela comprida com todos os dados, né? Que nem o seu CPF, seu RG, seu nome, seu telefone, seu endereço, seu e-mail, sua preferência, que sexo é feminino ou masculino, sua cor preferida. Então, quer dizer, é uma tabela com todos os seus dados, imenso. Então, ela estaria ali mais ou menos arrumadinha na primeira forma normal, tendo que o ISBN, o autor, o assunto, o título, a editora, a cidade de edição, né, e o ano de publicação. Então, o que caiu fora aí, né? O ISBN permaneceu, o autor permaneceu, o assunto também, o título ficou, né? Então, eu tenho todos os dados aí. Já na segunda forma normal, o que aconteceu? Houve uma quebra de tabela. Então, eu associei, dentro daquela tabela grande, ficou o ISBN, ficou o título, a editora, a cidade de edição e ano de publicação. O que caiu da tabela da primeira forma normal? Foi criada uma outra tabela, onde a minha chave primária é o ISBN, e aí eu associei o ISBN com o autor e o assunto. Por quê? Porque o autor, gente, ele recebe, cada livro desse autor, ele recebe um ISBN. Esse ISBN, se o título mudar, ele muda também. Então, é como se fosse o registro, é como se fosse não, é o registro, o ISBN é o registro de um livro, assim como você tem o seu RG, tá? Então, cada livro é um ISBN, tá?
Então, essa seria a segunda forma normal. Eu quebraria a tabela original em uma outra tabela, vinculando a chave primária do ISBN com o autor e o assunto. Já na terceira forma normal, eu teria aí a tabela já com o ISBN, o título, a editora e o ano de publicação. E quebraria em mais duas tabelas, onde a editora eu vinculo com a cidade de edição. Então, por exemplo, eu cadastro lá a editora Ática, eu sei que a editora Ática é de São Paulo. Então, eu não preciso ficar repetindo que foi feito em São Paulo, né? Assim que eu lanço a editora, eu já sei que a editora é de São Paulo, tá? Então, dentro de um banco de dados, normalmente a gente cadastra. Que nem, por exemplo, se a gente fosse fazer um banco de cidades, quando eu digito lá Piracicaba, eu automaticamente eu vou ter como chave primária o CEP da cidade. Não é 13.400. Agora mudou o finalzinho que vai de acordo com as ruas, né? Mas em todo lugar, sei que 13.400 é Piracicaba, né? 16.370 Cidade de Promissão, e assim por diante, né? E aí fica mais fácil. E também nessa terceira forma normal, eu crio uma outra tabela onde eu vou vincular, né, igual eu fiz na primeira, na segunda forma normal, onde eu tenho o assunto, né, eu vou criar como chave primária o ISBN, o autor e o assunto. Então eu quebro essa tabela original em várias outras menores. E aí eu tenho mais chance de trabalhar sem erro. Por exemplo, eu quero fazer um relatório onde vai sair todos os autores da cidade X. Eu consigo fazer isso se eu fizer essas quebras. Agora, se eu tiver uma tabela imensa, sem quebrar, que nem está lá na primeira formas normais, eu vou querer saber todos os autores que moram em São Paulo, ou todas as editoras que trabalham em São Paulo. Então, vai demorar muito esse resultado para mim. Eu vou ter que garimpar os dados, né? E muitas vezes acaba passando algum dado sem perceber. E já fazendo as formas normais, quanto mais eu conseguir quebrar, melhor fica para as informações chegar de forma correta e mais rápido, tá? Aqui a gente já tem a passagem para a quarta forma normal, tá? É, Dessa quarta forma normal, dificilmente as pessoas conseguem chegar nessa quarta forma normal. É, a não ser que os dados são muito detalhados, né? Mas com certeza a forma melhor, porque quanto mais você quebra, melhor fica, tá? Dentro aí da quarta forma normal, eu vou tirando essas dependências multivalorados, por exemplo, aí no caso do SBN, né? Então, por exemplo, eu tenho aí uma tabela chamada livros, que vai ter o ISBN, o título, a editora e o ano de publicação, só. Aí, em contrapartida, eu tenho uma tabela de editoras, que aí tem a editora, né, e a cidade da onde ela foi editada. Tem uma tabela também, que é uma tabela do autor do livro, que está vinculada com a primária ISBN e o nome do autor. E do assunto a mesma coisa, está vinculado com a chave ISBN com o assunto. Então perceba que eu usei o ISBN como chave primária nas outras duas tabelas. Então eu tenho três tabelas com o mesmo utilização do ISBN, que é o código primário, né? Então a chave primária. Então, na quarta forma normal, eu vou criando dependências dessa chave. Então eu fico amarrando o meu banco de forma melhor, porque assim eu tenho mais chance de sair informações corretas e a busca num relatório é muito mais rápido. E aí a gente tem a última forma, né, que a gente chama de FNBC.
Essa última forma, ela nada mais é do que uma aperfeiçoação, um aperfeiçoamento da terceira forma normal. Dificilmente a gente chega nessa quebra aí, tá? Dessa forma normal. Dificilmente. Mas para nível de conhecimento é bom a gente explanar um pouquinho, tá? Então, são duas chaves candidatas que possuem elementos comuns entre elas, né? Então, é um relacionamento já usando duas chaves, diferente das demais. Ela é mais aperfeiçoada e também um pouquinho mais, assim, complicadinha de entender, né? Mas vamos para o próximo que aí fica mais fácil de verificar. Bom, então, nessa forma normal FNBC, eu tenho aqui como exemplo um outro cenário, tá? Onde eu tenho uma tabela chamada R, onde eu tenho o código do aluno, o código de disciplina e um professor. Se eu tivesse na terceira forma normal, estaria como os alunos frequentam várias disciplinas, né? Então, os alunos não frequentam várias disciplinas. Vamos pensar assim no nível de faculdade. Quando hoje a gente vai ministrar aula, o professor entra dentro da sala de aula com os alunos já sentados. No estilo americano, o professor fica numa sala e os alunos levantam e vão até o professor. Né? Muitas vezes acontece isso no laboratório. Vocês saem da sala de aula e vão correndo para o laboratório. Então, o professor está esperando vocês no laboratório. Então, vocês, no exemplo aqui, vocês podem frequentar várias disciplinas, mas cada professor só leciona uma disciplina. Mais de uma disciplina pode ser lecionada por vários professores. Então, o professor ele só está lecionando aquela disciplina, mas ele pode lecionar, essa disciplina ela pode ser lecionada por outros professores, né? Então, ele abre o leque. Então, aqui a gente já pensa mais assim em quantidade, em cardinalidade, né? Pensando mais avante aí no banco de dados, tá bom? Então aí, por exemplo, tendo como exemplo aí, eu tenho uma tabela, né? A tabela aí professor, que ele pode ter como código aluno e código disciplina, então está vinculado ao professor. Depois ele tem aí uma outra tabela que pode estar vinculada ao código de aluno, código de disciplina e código de aluno e professor. Então, no caso aí o atributo professor não é chave candidata, e sim ela determina a chave do código de disciplina. Então, ele está amarrado à disciplina, o professor está amarrado à disciplina. Então, é feito um outro estilo de amarração no banco de dados, tá? E porque o professor, ele vai só lecionar para uma disciplina naquele momento, ele não pode lecionar para 3, 4 disciplinas num único momento. Então, o professor vai se dedicar a uma disciplina. Então, ele está amarrado naquele momento a uma disciplina, tá? Então, ele é um pouquinho mais complexo de entender, mas ele é bem essa forma normal, tá bom? E aí eu estou deixando para vocês também ó, uma pequena bibliografia da onde essas informações elas foram retiradas, né? Porque são bem peculiares aí dentro do banco de dados, né? Por quê? Gente, eu acho primordial essa apresentação das formas normais, porque normalmente a maioria dos professores de banco de dados ou outros professores que gostam de já sentar e começar a programar, né? O profissional mesmo da informática, ele gosta de sentar e programar. Ele não gosta de raciocinar, de montar esquemas, de fazer levantamentos, procurar os requisitos, igual vocês fizeram em APS. Não gosta. Quem faz isso é o analista de sistema, que também programa. Porém, ele tem um olhar voltado para esses detalhes antes da programação. E já o programador, ele gosta de sentar e colocar a mão na massa. Só que depois tem todos esses erros que a gente encontra por aí, né? Falha, depois tem que ficar remendando os programas que deu pau aqui, deu pau ali. Então, tem que ter esse certo cuidado. E se você trabalha já desde o comecinho,
analisando as formas normais, que já quebrando as tabelas para que a informação fica melhor, fica mais interessante, tá bom? E aí, no finalzinho aí, eu vou deixar uma atividade. Na atividade que eu estou deixando, eu vou colocar e depois vocês postam para mim aí no Teams, né, em tarefas até o final desse mês. Simplesinho, gente. Criar uma tabela, crie uma tabela, né, mas pensando já no estilo desse exemplo que eu coloquei, tá? Cria uma tabela, pode ser uma tabela cliente, né? Pode ser uma tabela cliente, vocês inventem informações. E aí vocês colocam assim, o código do cliente, o nome do cliente, endereço do cliente, pode ser aluno, tá? Descrição de aluno. Inventem aí uma tabela e dessa tabela que vocês inventarem, coloquem ela aí da forma desnormalizada, que é a forma bagunçada. Depois vocês passam para a primeira forma normal, para a segunda forma normal e para aquelas que atingir a terceira forma normal. A quarta forma normal, se o exemplo que você colocou caber essa quarta forma, você coloca. Se não, você deixa até onde for possível, tá? E aí indicar, a primeira forma normal é isso, a segunda forma normal é aquilo, tá bom? É simplesinho de fazer, é um treino para vocês já iniciarem essa questão, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo disponibilizado também na plataforma e vocês consultem quando achar necessário.